Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMJA Podcast. Hoje terei aqui uma participação muito especial, o Dr. Pedro Reis, a quem deixo já o meu obrigado pela sua participação. O Dr. Pedro Reis é subejamente conhecido pela generalidade da nossa audiência, tem uma carreira toda dedicada à melhoria das condições do tecido empresarial português, sendo destacar a sua presidência do AICEP durante o período de dezembro de 2011 a abril de 2014. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, se calhar deixo o habitual resumo sobre os principais acontecimentos nos mercados de capitais em fevereiro. E se bem se recordam, no anterior podcast em que tivemos aqui o nosso David Afonso, gestor no departamento de ações, e ele dizia que na sua opinião, os investidores estavam demasiadamente otimistas sobre a evolução macroeconómica no curto prazo. Fevereiro pareceu dar-lhe um pouco de razão, isto porque houve uma clara diminuição do apetite por risco, os mercados acionistas globais recuaram ligeiramente, mas é importante referir que a Europa continua a fazer muito bem e, sobretudo, o mercado português e o mercado espanhol. Já no mercado de dívida, o cenário foi de subida de taxas de juros, isto porque a inflação saiu com indicadores acima do que seria expectável e, portanto, foi o reflexo desse movimento. As Euribors também subiram em todos os prazos, portanto, o que vem adicionar aqui uma nova carga de custos para as empresas e para as famílias que têm empréstimos e com uma taxa de juros indexada a este referencial. Pedro, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Se calhar começo precisamente por este tema de subida de taxa de juros. Eu estava a referir Euribor porque muitos dos empréstimos efetivamente estão muito associados a este referencial, mas ao longo do último ano tivemos uma subida muito forte da subida de taxa de juros. Sabemos que o tecido empresarial português, que o Pedro conhece muito bem, é constituído sobretudo de pequenas e médias empresas, com um nível de rentabilidade manifestamente baixo e, portanto, esta subida de taxa de juros é aqui uma carga acrescida de custos para essas empresas. Que cenário é que nós podemos estar a falar um bocadinho mais para a frente? E pensar será que poderíamos estar pela frente um cenário semelhante ao que aconteceu à dívida, durante a crise da dívida pública europeia, ou neste momento houve uma melhoria e, portanto, as empresas já conseguem absorver esses custos da taxa de juros? Eu acho que as empresas claramente estão melhor preparadas para este efeito e estão mais resilientes, o que não quer dizer que o seu impacto não seja ainda bastante determinante pela dimensão das empresas portuguesas, pela profundidade do aumento e até a velocidade a que esse aumento foi feito, e também pelo nível de endividamento que a economia portuguesa como um todo, famílias ou empresas, neste caso as empresas, e em particular as exportadoras talvez tenham melhores balanços, mas ainda estão expostas. Ou seja, eu diria que face à última vaga, digamos, em que houve este tipo de movimentos, nós vamos encontrar as empresas mais internacionalizadas, como fatores positivos de resiliência. Estão mais internacionalizadas, têm melhor gestão, no sentido da racionalidade das suas decisões, nomeadamente de investimento e nomeadamente de balanceamento da dívida, de tomada de risco, e por outro lado, incorporaram ao longo do tempo, eu acompanhei relativamente bem esse processo, nos vários setores e nos vários mercados, souberam incorporar maior valor acrescentado nacional. E ao subirem na cadeia de valor, isso permite-lhes acomodar melhor estes choques a nível da taxa de juros. Portanto, resumindo, eu diria que, se me perguntarem isto vai ter impacto, vejo muitas, nomeadamente PMEs, preocupadas ou pelo menos apreensivas com o ano de 23. É verdade, não vamos escamotear isso, mas também sinto que quer a banca, quer as próprias empresas, nomeadamente as de pequena e média de ação, que são sempre mais expostas, sinto-as mais confiantes, que têm recursos para gerir esta situação. Certo. Portanto, na sua opinião, ao longo dos últimos 10 anos, desde a crise da dívida pública europeia, como eu dizia, houve uma evolução qualitativa nas empresas, pelo menos o Pedro é dessa opinião. Faço esta pergunta porque o tecido empresarial português se calhar erradamente hoje em dia, mas é sempre associado ao empresário mais antigo, muito redutor do seu quintal e, portanto, que não quer crescer um bocadinho mais.
estamos perante um cenário já diferente, uma evolução substancial? Eu acho, vamos lá ver, eu acho que também aí há uma evolução positiva, sendo que nunca esteve o problema no facto de haver uma grande mancha de empresas familiares. Aliás, isso, como sabe, é apropriável também a nível europeu e até e América do Norte, América Latina e África e mesmo em certos mercados asiáticos. O tema não está tanto no facto de ser a coluna vertebral da nossa economia estar assente em empresas familiares. Eu não vejo isso como. Até porque as empresas familiares, desde que profissionalizem a sua gestão, e não é só o seu governance, nomeadamente o seu tronco de decisão, a racionalização das suas decisões e da sua abordagem aos temas, por exemplo, a resistir. Vou-lhe dar um caso concreto em termos de internacionalização. Resistir a ir a todos os mercados de uma só vez e a diversificar mais do que até no mercado base. Porque identificam oportunidades e apesar de não desenvolverem essas áreas de negócio, em Portugal, quando lá chegam, têm a tentação. Eu acho que as empresas portuguesas também têm acompanhado essa curva de experiência. Portanto, nesse sentido, eu acho que há uma clara evolução. Onde é que está o desafio? A meu ver, a nível das empresas familiares, já que referiu esse universo ou esse perímetro, está culturalmente na percepção de valor. Certo. Ou seja, ainda há por exemplo, a entrada do capital de risco em Portugal. É uma barreira invisível a percepção de que, uma vez que está ali a vida do empresário, muito respeitável, certo, todo o esforço que colocou, isso, até muitas vezes uma parte da sua família envolvida e por aí fora, o facto de, eu ouço muito quando passei nessa área, e chegamos à fase de negociação e de valorização, de ouvir, ouça, eu percebo os métodos técnicos, os cash flows e por aí fora, mas não esqueça que está aqui a minha vida. Ora, isso, como nós sabemos traduzir isso depois para abertura de capital, para valorizações racionais, há aí um salto a dar. E também, muitas vezes, há um ditado asiático que diz que às vezes é melhor ser a cauda do leão que a cabeça do rato. E as empresas portuguesas, às vezes, os empresários portugueses ainda não deram esse salto. Talvez situações como ganhos de escala, necessidade de capital intensivo, processos de sucessão, abram mais as portas nos próximos anos ainda a uma aceleração desse metabolismo que eu acho positivo para a economia portuguesa. Uma dinamização também dessas empresas. Nesse aspecto confiante. E o Pedro estava a falar em resistir e fez-me lembrar o PRR, o Plano de Resistência e Resiliência. Perdão. De que forma é que esse plano pode, de alguma forma, fomentar essa alteração nas empresas portuguesas como um todo? Isto porque o que temos ouvido na generalidade é os empresários portugueses a queixarem-se que está muito mais direcionado ao setor estatal do que propriamente à dinamização das empresas em Portugal. Partilha dessa crítica ou não? Eu sinto, eu partilho dessa crítica, mas hoje em dia estou focado na execução. No sentido em que eu, de facto, quando faço o comparativo, e acompanhei muito esse processo por várias frentes e várias razões e vários desafios e várias intervenções e várias instituições, portanto conheço relativamente com alguma profundidade o tema, e de facto no seu desenho eu gosto mais dos casos, se fizermos o benchmark de alguns outros países europeus, que não é preciso ir muito longe, Espanha e até Grécia, que fizeram, a meu ver, um blending mais equilibrado entre o que é que vai do PRR, já não digo do 2030, para o setor público, o que é que vai para o setor privado, mesmo descontando, e todos nós sabemos que mesmo o que vai para o setor público depois implica ativar cadeia de valor privada. Mas isso é já a segunda derivada. E por outro lado, também vi bons exemplos lá fora, e eu gosto muito desse instrumento, que é uma alavancagem em parceria com o setor privado. Ou seja, a pessoa pode ter um programa de 60 bis, ou de 100 bis, ou de 40 bis, mas se conseguir, tiver a habilidade, no bom sentido, a mestria de chamar operadores de instrumentos privados e fundos privados a investir a par e passo, de repente um programa que vale um terço do nosso PIB, por exemplo, neste caso concreto, pode passar a valer 50% ou 60%. E até ter
condições de ramificar em maior profundidade e de fazer investimentos até mais ágeis. Mas esse tempo está passado. Foi definido, está implementado. Portanto, neste momento, eu se tivesse que deixar uma nota de alerta ou de foco, é justamente na implementação. E na implementação tem a ver com a capacidade dos organismos intermédios públicos de ter equipas para avaliar, analisar os dossiês e tomar as decisões e proceder aos pagamentos, para colocar a agenda no terreno. Certo. Portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de perder as linhas, de não usar no seu pleno, de acelerar até para compensar este abrandamento que se espera em 2023. Temos aqui uma maneira de equilibrar ideal à mão por limitações que são só nossas. Eu acho que é aí que tem que estar neste momento o foco do país em termos do PRR. Sim, e em relação à internacionalização das empresas portuguesas, que é um tema querido certamente para o Pedro, porque no seu tempo de presidência da AICEP era um dos focos, obviamente, e agora, pelo que percebo, também continua a ser uma das áreas que dedica tempo. O que nós vemos habitualmente são, como nós referimos, empresas familiares que ou não crescem ou tendo a necessidade ou o objetivo de crescimento, acabam por se deslocalizar ou então a serem vendidas ou integradas numa multinacional estrangeira de maior dimensão. Nós estamos de alguma forma destinados a este cenário, ou há alguma forma de nós, apesar de estarmos aqui na periferia da Europa, ambicionarmos um bocadinho mais? Vamos lá ver. Eu acho que o caminho, às vezes dizemos muito que falta uma visão a Portugal, e o caminho, uma das visões é ser uma potência exportadora. Eu acho que nós temos toda a capacidade de o ser, ok? Eu, quando trabalhava na ICEP, não era só a internacionalização, a captação de investimento externo, ou o debelar dos custos de contexto crónicos da nossa economia, burocracias, fiscalidade, justiça, tudo isso vai desembocar em aumentar o grau de abertura da nossa economia. Porque mesmo quem vem investir estrangeiros para Portugal, vem não por causa da dimensão do nosso mercado, mas para catapultar para fora. O meu ponto é este. Nós temos tido uma boa evolução. Eu, quando cheguei à ICEP, não é mérito da ICEP, é mérito dos empresários. Nós estamos lá como enablers. É assim que eu vejo o Estado, é ajudar a promover o crescimento económico, que só pode vir no motor, é o setor privado. Mas, na prática, passou-se de 28% do PIB, as exportações, para 42%, que é assinalável. É muito poucos anos e é em crise. Hoje, aproximamos dos 50%. Portanto, há aqui um trabalho de fundo do país, e nomeadamente das nossas empresas, que está a correr bem. O ponto, como sempre, não é... Eu até acho que, nesse aspecto, estamos no caminho certo. O ponto é a velocidade. É nós resgatarmos a ambição. Ou seja, esse é o caminho. E aí, eu se tivesse que identificar um fator... Cada setor é um setor, cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado. Portanto, é muito diferente, é muito difícil, eu resisto sempre, quando me perguntam qual é a receita do sucesso da internacionalização. Mas há um ingrediente que geralmente está presente, que é a escala. A escala dá-lhe acesso a recursos humanos, a talento, a capital, a parceiros e por aí fora. E atenção, que escala hoje em dia não tem a ver só com a escala da empresa, tem a ver com a escala do ecossistema. Nós temos países muito bem internacionalizados, a Irlanda, a Israel e por aí fora, que têm uma dimensão até relativamente limitada. Ou seja, as nossas limitações geográficas ou históricas, pelo evoluir do mundo, hoje em dia já não são fronteiras para ninguém. Portanto, mais uma vez, se houver políticas certas e com a qualidade das nossas empresas exportadoras, eu acho que nós podemos ter 10 anos melhores do que foram os últimos 20 anos, e que realmente crescemos pouco e temos ainda muito endividamento. Parece estarmos no caminho correto, e como o Pedro bem dizia, economias também pequenas têm feito um bom progresso. Tem o seu papel e tem o seu espaço para crescer. Sem dúvida. Mas estamos a falar de internacionalização, mudamos agora um bocadinho para o que é o cenário recente, ou mais recente, que é um cenário de desglobalização que temos vindo a falar durante, pelo menos no último ano, ou mais. Na verdade, um processo que começou com a pandemia, e, portanto, a necessidade das empresas terem materiais mais próximos de si, e depois com a guerra na Ucrânia, eu acho que este movimento de desglobalização, esta ideia de desglobalização, sofreu aqui ainda um maior acréscimo. Se calhar no capítulo um bocadinho mais político, como é que o Pedro vê este conflito evoluir e de que forma é que vai deixar marcas aqui, não só em Portugal, mas também um pouco na Europa, nomeadamente, portanto, como é que a indústria e os serviços se vão desenvolver
na Europa? Difícil não é responder a essa pergunta, é responder em 2 minutos, que é uma maravilha. Mas vamos aqui fazer esse exercício. Ponto 1. E concordo que o conflito é nevrálgico. Ou seja, enquanto não se tirar a guerra da frente da economia mundial, temos uma nuvem em cima de nós, ainda por cima pesada. E como nós sabemos, a economia vive muito dos animal spirits, não é? Portanto, todos nós acordamos e dizemos temos vontade de investir, temos vontade de trabalhar, temos vontade de apostar no futuro, mas há aqui alguma coisa que nos está atravessada, e os investidores também pensam assim, e essa atravessada é a guerra. Bom, portanto, e duas uma. A guerra, eu resolução, sinceramente, vejo como difícil em 23. Espero que não haja nem escalada, e escalada não é só escalada, costumo dizer, no espaço ou no tempo, não é? Não é só por escalarmos para um conflito nuclear tático, já não digo estratégico. É escalada porque entram novos interventores, outros conflitos oportunísticos que estão atentos pelo mundo fora e aproveitam esta distração, isso também são escaladas. Depois há quem diga que caminhamos para um cenário mais tipo as Coreias, ou seja, se quiser, em que nunca é anunciado, é celebrado um armistício, ou seja, nunca, na realidade a guerra acaba, mas vai perdendo força e vai perdendo agenda, para salvar a face, vamos chamar assim. Sim. Podemos estar qualquer dia perante um cenário desses. O terceiro cenário é continuar mais ou menos com esta guerra de atrito, que é muito complicado, porque há uma fadiga mundial. De qualquer maneira, neste momento, o meu foco de apreensão, mais do que a guerra, que é um drama, além de mais humano e para o mundo, mas o tema da globalização tem muito a ver com o que se for falar, acontecer e observar na desacoplagem entre dois polos. O polo mais democrático e o polo mais totalitário, ou o outro tema, que esse sim vai nos acompanhar pela próxima geração, no mínimo, que é a desacoplagem entre o polo Estados Unidos e China. Sim. Isso sim pode criar, se quiser, não é uma desglobalização, é uma compartimentação da globalização. Ou seja, são esferas autónomas que para Portugal, curiosamente, até pode funcionar como uma atração de investimento, porque as pessoas, em vez de eficiência, de produzir onde é mais barato no mundo, as pessoas começam a criar estoques e competências estratégicas em que têm que estar no seu bloco. Isso de repente pode nos fazer replicar para cá investimento que estaria, por exemplo, na Ásia. Sim. Portanto, tudo isto, a vida é assim, não é? A vida é sempre complexa. Não pode dizer que é mau ou que é bom. Temos é que ter a agilidade como país de tirar vantagens do que é já dramático. Sim. É assim, no fundo, comprimido, uma questão tão macro, dizerem 1 minuto ou 2, e é um paradoxo que situações tão dramáticas como o Pedro referia, mas na verdade até podem trazer vantagens para Portugal, porque é sempre complicada esta análise. Eu dentro do conceito politicamente correto tenho algum cuidado com a expressão sem dúvida. vantagens de algo dramático. Sem dúvida. Mas vamos pôr assim, que não seja tudo negativo, claro, não seja tudo mau. E pela positiva e não pela falta de sensibilidade, não é? É por aí que eu estou a querer entrar. Claro que sim. Ainda associado a este tema, e já falámos um bocadinho da taxa de juros, e o aumento da taxa de juros teve a ver também com este aumento da inflação, proveniente, sobretudo agora no último ano, após a guerra na Ucrânia. Tudo isto levou, obviamente, a um aumento dos custos de produção e que se reflete nos preços e, portanto, reflete também nas carteiras dos portugueses. O que tem existido, nomeadamente do setor, se calhar mais à esquerda, mais notório, é esses custos a culparem um aumento de margens das empresas e como resposta a isto, não só o governo português, mas vários governos europeus decidiram implementar o chamado imposto sobre os lucros extraordinários. No nosso caso para o retalho e para o setor energético, mas levanta aqui questões adicionais que é, já temos uma sobrecarga fiscal muito elevada, pelo menos na opinião dos empresários, e é mais um imposto. Como é que Pedro, como empresário também, e procura agilizar a produtividade, aumentar a produtividade das empresas em Portugal, vê este cenário em que há mais uma nova oportunidade do setor estatal de buscar um bocadinho de recursos? Pois, eu tenho um papel mais fácil, que não é hoje em dia, já fui empresário, hoje em dia sou consultor e senior advisor non-executive. Indiretamente, pelo menos, sim. Ou seja, aconselho quem arrisca, que é muito mais difícil. Mas, dito isto, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu acho, e também imunizando a conversa politicamente, ou seja, sem aqui
neutralizando os efeitos ideológicos. Eu sou uma pessoa pró-mercado, acredito muito na força do setor privado, porque acho que a melhor maneira de acorrer a quem mais precisa, que é a obrigação de uma sociedade humanista, é criando riqueza. Eu nunca vi ninguém tratar de quem mais precisa, que é a obrigação de nós todos. Enquanto todos não estiverem bem, ninguém pode estar bem, sem utopias, mas só vejo um caminho, que é criar riqueza. Tudo o resto, para mim, parece-me algo bastante utópico, para não dizer outras coisas. Bom, e resistindo a não entrar em aspectos políticos. Carga fiscal é o seguinte: independentemente de certos setores específicos onde se está a estudar e a incidir, eu dou um passo atrás nessa matéria, que é o seguinte: se a economia portuguesa fosse um carro, estamos bloqueados por dois pedregulhos ou duas rochas. Temos em cima de nós a fiscalidade e temos à nossa frente outra rocha, que é a burocracia. Portanto, torna o consumo do carro ineficiente e às vezes sem capacidade de acelerar, e o outro nem sequer deixa o carro andar, que é a burocracia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Eu sou contra aumento de impostos, pura e simplesmente. Eu sou profundo defensor de que nós não desbloqueamos muito do crescimento em Portugal enquanto não revertermos e baixarmos. Às vezes dizem, mas é o IRS ou o IRC, é tudo. Nós pagamos impostos a mais. A gente nova devia pagar muito baixo, ou 15%, ou 18%. As empresas em Portugal pagam a IRC com derrama, pagam 31,5% em média. A média europeia é 22,5%. Claro. Quer dizer, porquê? Porque é que nós competimos com outros? Como é que é possível isto? Portanto, antes de complicarmos ainda mais às empresas, pomos mais impostos em cima e por aí fora, vamos fazer o exercício ao contrário. Que é dizer, para nós sermos competitivos, para crescermos, no fim do dia se até vai já a receita fiscal e menos subsídio de desemprego, porque vamos pela positiva, certo, pelo círculo virtuoso. Certo. E para isso é preciso melhor Estado, melhor nível de serviço, evitar a falência operacional, menos despesa que não é produtiva. E, portanto, vamos trabalhar para viver com a receita que é possível de obter. E não o contrário. Portanto, eu cada vez que a conversa diz, vamos introduzir mais este imposto, e é justo. Há muitos que são justos, há muitos que são verdes, há muitos que são... E, sinceramente, eu sou um século defensor da sustentabilidade, acho que Portugal ainda pode dar um salto aí. Mas carga fiscal mais em cima da que já temos... Sim, é martelada final. Cada momento não estou a usar silogismos políticos, mas é martelada final. Sim, cada momento aproveita-se para fazer esse aumento de imposto e tornar menos eficiente a capacidade das empresas se rentabilizarem. Acho que sim. A conversa é interessante, como sempre, mas o nosso tempo está a terminar. Mas não queria deixar de lhe fazer esta pergunta mais relacionada com o que é a nossa atividade do dia-a-dia, nomeadamente a gestão dos fundos imobiliários. E nós somos investidores globais, portanto investimos um pouco por todo o mundo, mas naturalmente somos uma empresa portuguesa com sede em Portugal, e se pudéssemos mais, faríamos mais investimentos em Portugal. A grande dificuldade que temos é investir onde e como, porque não existe no mercado de capitais em Portugal, como o Pedro também bem sabe, a diversificação é mínima. Se nós queremos investir em empresas portuguesas, são pequenas, são poucas no mercado de capitais, mesmo emissões operacionistas também é relativamente residual. E o que eu lhe pergunto é, o que é que falta para nós aumentarmos isto? Porque sempre que uma empresa quer crescer, o que procura sempre é financiamento bancário. Essa é sempre primeiramente. E nunca, tal história que o Pedro está a falar das empresas familiares, que não querem abdicar, e, portanto não querem abrir o capital em bolsa e não querem emitir emissões operacionistas. O que é que falta aqui, além da dimensão, que isso é óbvio, mas falta mudar a mentalidade, falta mudar mais o eu acho que é um ponto bem apontado, porque eu acho e acredito que nós estamos numa alteração de paradigma na economia portuguesa, e daqui a 10, 15 anos muita coisa terá mudado em relação à realidade que estamos a ver hoje, por sua vez já é bastante diferente há 20 anos. E se eu tivesse que apontar avenidas de transformação, e são mesmo acontecendo, são mesmo estruturais, eu diria justamente que caminhamos no bom sentido para uma desintermediação bancária. Ou seja, eu acho que nós vamos ter que cada vez mais
força de mercado de capitais, vamos ter cada vez mais private debt, vamos cada vez ter mais intervenção de fundos de private equity e de venture capital e por aí fora, vamos ter cada vez mais empreendedorismo, vamos ter, com o tempo, eu estou convencido que mesmo alguns grandes grupos de matriz mais familiar e mais nacional tendem a abrir capital ou até mudar de capital e à medida que isso for acontecendo vai arrastar toda a sua cadeia de valor. Temos cada vez mais investimento externo. Portanto, eu acho, o que é que precisamos? Precisamos de ambiente regulatório favorável, precisamos não estar sempre a alterar a legislação, dar previsibilidade ao investidor, precisamos dar força ao mercado de capitais. Precisamos que o Estado também, se quiser ativar e intervir, muito mais do que decidir em que setor é que entra, e ouvimos falar em nacionalizações hoje em dia outra vez, intervenções nas empresas, é muito mais importante reforçar as garantias bancárias via as SGMs junto da banca para dar espaço às empresas para crescer. Sim. É muito mais importante fazer operações securitizadas setoriais com garantia dos bancos. É muito mais importante reforçar-se e dar foco ao Banco Português de Fomento. Acho que estou muito confiante nesta nova direção. Sim. Portanto, acho que há muita coisa a fazer, toda ela no sentido, no que toca ao Estado, é no sentido de agilizar, aumentar a transparência, aumentar a concorrência. E do lado das pequenas e médias empresas, e das empresas grandes já têm, algumas já estruturam profissionalmente, sofisticadamente o seu instrumental. As PMEs, eu acho que crescentemente vão querer testar vários instrumentos. Começa-se a recorrer a green bonds e por aí fora. Eu vejo a irem ao mercado internacional, ir buscar e copiar os seus peers, no bom sentido de copiar. Portanto, eu acredito que se tivermos que projetar a desbancarização da economia portuguesa, já está em andamento, e isso é positivo, inclusivamente para a banca, porque não fica com sobreexposição setorial. Portanto, aí acho que há um certo alinhamento, agora é fazer acontecer na prática. Espero que o Pedro tenha razão, infelizmente já andamos nisto há algum tempo e não tem evoluído assim tanto na especulação. Não vamos perder a esperança. Exato. Pedro, obrigado. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por participar aqui no nosso podcast. Obrigado também a todos os que nos acompanharam e já sabem, subscrevam e deixem os vossos comentários nas nossas redes sociais em @IMGestãodeativos. Não percam também o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. A informação ou a opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.